A manhã chegava devagar sobre Recife, trazendo consigo o calor úmido que grudava na pele e a promessa de mais um dia igual a todos os outros. Maria Conceição acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. Aos 49 anos, seu corpo conhecia a rotina de cor. Levantar, preparar café, começar a faxina, antes que o calor do dia se tornasse insuportável. Mas naquela manhã de sábado, algo pesava diferente no ar. Fazia 6 meses desde que João havia partido. 6 meses desde que o infarto fulminante o levara enquanto voltava do trabalho, deixando-a viúva, com dívidas de hospital e uma casa que era tudo que restava de 30 anos de casamento. A casa simples em Cordeiro, bairro popular da Zona Oeste, com suas paredes descascadas e o portão enferrujado, era seu único patrimônio, seu único refúgio. Maria passou a mão pelo cabelo crespo que começava a embranquecer nas têmporas. Olhou-se rapidamente no espelho embaçado do banheiro e viu o que sempre via, uma mulher negra, de traços cansados, com rugas fundas ao redor dos olhos que contavam histórias de noites mal dormidas e preocupações antigas. Vestiu o vestido preto que usava desde o enterro. Ainda estava de luto, não apenas pelas roupas, mas pela alma. Na cozinha pequena, preparou o café forte, do jeito que João gostava. Mesmo ele não estando mais ali, os gestos continuavam automáticos. Costumes não morrem com as pessoas, eles ficam assombrando os vivos. Enquanto mexia a panela de mingau, ouviu o barulho familiar da vizinhança acordando. Dona Neuza varrendo a calçada, seu Beto ligando o rádio alto demais, as crianças já correndo pela rua mesmo com o sol mal nascido. Maria sorriu tristemente. Aquele lugar era sua vida inteira. Conhecia cada vizinho, cada esquina, cada árvore da rua. Ali, ela havia criado Pablo, seu único filho. Ali, tinha sido feliz, dentro das limitações que a vida lhe impôs. O som da campainha a tirou dos pensamentos. 7 da manhã de sábado, quem seria? Limpou as mãos no avental e caminhou até a porta. Ao abrir, seu coração deu um pulo de alegria. Pablo, meu filho! Mas essa alegria durou apenas 1 segundo. O suficiente para perceber a expressão fechada no rosto dele e a presença de Helena logo atrás, com aquele olhar afiado que sempre a fazia sentir-se pequena. Bom dia, mãe, Pablo disse, a voz estranhamente formal. Que surpresa boa, entra, entra. Acabei de fazer café, tem mingau quentinho também. Não vamos ficar, sogra, Helena cortou seca. Viemos falar de assunto sério. Maria sentiu o estômago apertar. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que Helena usava quando queria algo e não aceitaria um não como resposta. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Maria olhou para o filho procurando respostas nos olhos dele. Pablo desviou o olhar. Vamos entrar, mãe. Precisa sentar para a gente conversar. O coração de Maria começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Muito errado. Eles entraram na pequena sala. Maria ofereceu o sofá gasto, mas Helena permaneceu de pé, os braços cruzados como uma juíza prestes a dar uma sentença. Pablo sentou-se na beirada da poltrona, inquieto, evitando olhar diretamente para a mãe. Filho, tá me assustando. Que está acontecendo? Dona Maria. Helena assumiu o controle da conversa. Eu e Pablo conversamos muito essa semana e tomamos uma decisão importante sobre o futuro da gente. Maria olhou de um para o outro, confusa. Decisão? Que decisão? A gente decidiu que vai morar aqui, nesta casa. Maria piscou processando as palavras. Mas vocês são sempre bem-vindos aqui. Podem vir quando quiserem, passar o fim de semana, ficar quanto tempo precisarem. É a casa de vocês também, ora. Filho é sempre filho. A senhora não entendeu, Helena interrompeu a voz cortante. A gente vai morar aqui, sozinhos. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que Maria podia ouvir o próprio coração martelando no peito. Sozinhos? Ela repetiu, ainda sem compreender totalmente. Isso. Nosso apartamento é muito pequeno, a gente está pagando aluguel caro, e essa casa aqui tem 3 quartos, quintal. Faz mais sentido a gente vir para cá. Mas eu moro aqui, Helena. Por isso que a gente veio conversar, para a senhora se organizar. Maria sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela se virou para Pablo, os olhos arregalados de incredulidade.
Pablo, filho, que ela está dizendo? Pablo engoliu em seco, incapaz de sustentar o olhar da mãe. Mãe, é que a gente está precisando de um lugar maior e... Mas essa casa é minha, Pablo. É nossa. Teu pai deixou para nós dois. E a casa está no nome de quem trabalha, sogra. Helena retrucou, a voz dura. Pablo trabalha, tem salário, paga as contas. A senhora não trabalha. Maria sentiu a humilhação queimar em seu peito. Trabalho não? Quem é que levanta às 5 da manhã para lavar roupa? Quem faxina essa casa todo santo dia? Quem cozinha? Quem passa? Quem cuida de tudo? Isso qualquer empregada faz, Dona Maria. Não é trabalho de verdade. Trabalho de verdade é o que põe dinheiro dentro de casa. As palavras caíram como bofetadas. Maria sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas as segurou. Não ia dar a Helena a satisfação de vê-la chorar. Ainda não. Pablo! Ela se virou para o filho, a voz trêmula. Tu vai deixar ela falar assim comigo? Eu sou tua mãe. Pablo apertou os lábios, a culpa estampada no rosto, mas permaneceu calado. Dona Maria, a senhora ainda é nova, pode trabalhar. Helena continuou implacável. Pode alugar um quartinho em algum lugar, trabalhar como diarista, faxineira, tem muita gente que contrata. Maria se levantou bruscamente, a indignação explodindo. Faxineira? Eu tenho 49 anos, acabei de perder meu marido, tô de luto, e tu quer que eu saia daqui para virar faxineira na casa dos outros? Sua mãe foi faxineira a vida toda e não morreu por isso, Helena respondeu com uma frieza que gelou o sangue de Maria. A menção à mãe, a Cláudia, que trabalhara até os ossos para criar Maria sozinha, foi a gota d'água. Minha mãe foi faxineira porque não teve escolha, porque o mundo não deu oportunidade para ela. Mas ela me criou, me deu educação, me ensinou a ter dignidade. E eu não vou sair da minha casa para agradar ninguém. Então vai sair porque eu tô pedindo. Todas as cabeças se viraram. Pablo havia falado. Pela primeira vez desde que chegara, ele olhava diretamente para a mãe. O quê? Maria sussurrou, como se não tivesse ouvido direito. Eu tô pedindo para a senhora sair, mãe. A gente precisa desse espaço. Pablo, filho, tu não tá falando sério. Tô sim. A gente conversou, decidimos. É melhor assim. A senhora vai ficar melhor em outro lugar. Melhor em que lugar? Maria gritou, a voz quebrando. Eu não tenho outro lugar, Pablo. Essa casa é tudo que me resta. Teu pai acabou de morrer. Tu é tudo que eu tenho nesse mundo. Mãe, não complica. Complicar? Tu tá me tirando da minha casa e eu é que tô complicando? Helena se aproximou, os olhos brilhando com uma satisfação cruel. Faça sua mala, sogra. A senhora tem até amanhã, meio-dia. Leve só o que for seu. O resto fica. Maria olhou para aquela mulher, a nora que nunca a aceitou, que sempre a tratou como se fosse um móvel velho atrapalhando a decoração, e sentiu algo se partir dentro do peito. Pablo, meu filho, pelo amor de Deus, e não faz isso comigo. Pablo se levantou, já caminhando em direção à porta. Não conseguia mais olhar para ela. É melhor assim, mãe. A senhora vai ver. Melhor para quem? Para ela. Para todo mundo. Pablo, por favor. Eu te carreguei 9 meses na barriga, te criei. Trabalhei de sol a sol para te dar estudo, para tu não passar necessidade. Eu dei minha vida por você. Ele parou na porta, a mão na maçaneta, os ombros tensos. E eu te agradeço, mãe. Mas agora eu preciso cuidar da minha família. Eu sou tua família. Não mais. As palavras saíram geladas, finais como uma sentença de morte. Helena passou por Maria, sem olhar para trás. Amanhã, meio-dia, sogra. Não se atrase. A porta se fechou. Maria ficou parada no meio da sala, as pernas bambas, o mundo girando ao seu redor. Por um momento, achou que fosse desmaiar. Mas não desmaiou. Apenas ficou ali, ouvindo o silêncio ensurdecedor da casa vazia. E então, finalmente, as lágrimas vieram. Caiu de joelhos no chão da sala que havia varrido milhares de vezes. E chorou. Chorou pela traição do filho que criara. Chorou pelo marido que a deixara sem proteção. Chorou pela vida que sempre fora dura demais, mas que agora parecia ter decidido esmagá-la de vez. Chorou até não ter mais lágrimas. A noite chegou e Maria não havia se movido do chão. Os vizinhos deviam ter ouvido os gritos, mas ninguém apareceu. Era assim mesmo.
As pessoas têm medo de se meter em assuntos de família. Quando finalmente conseguiu se levantar, as pernas doíam. O corpo todo doía. Arrastou-se até o quarto e sentou-se na beirada da cama que havia dividido com João por 30 anos. João, ela sussurrou para o vazio. Tá vendo o que teu filho tá fazendo, tá vendo? Mas os mortos não respondem. E os vivos, às vezes, são ainda mais silenciosos. Passou a noite em claro, olhando para o teto tentando entender onde havia errado. Onde havia falhado como mãe para que o filho a tratasse daquela forma. Mas não havia resposta. Apenas dor. Quando o sol nasceu naquele domingo, Maria estava sentada na cozinha, com uma mala velha aberta sobre a mesa. A mesma mala que havia usado na única viagem que fizera na vida, para Caruaru, quando Pablo era pequeno. Com movimentos mecânicos, começou a separar suas coisas. Algumas roupas, a foto do casamento, o colar que a mãe Cláudia lhe dera antes de morrer, uma correntinha de prata, barata com um pingente de Nossa Senhora, a Bíblia surrada, o caderninho onde anotava receitas. Tentou colocar o porta-retrato com a foto de Pablo bebê, mas suas mãos pararam no ar. Olhou para aquele rostinho gordinho sorrindo para a câmera. Onde estava aquele menino? Onde estava o filho que a abraçava e dizia "Te amo, mãe", antes de dormir? Deixou o porta-retrato sobre a mesa. Se ele não a queria mais, ela não levaria as lembranças dele. Às 11 horas da manhã, a mala estava pronta. Maria vestiu o mesmo vestido preto de sempre, pegou a mala e deu uma última volta pela casa. Passou a mão pelas paredes que ela mesma havia pintado. Olhou para o tanque onde lavava toneladas de roupa, para o fogão onde preparara milhares de refeições, para a mesa onde a família se sentava nos domingos. Cada canto daquela casa guardava um pedaço de sua vida. E agora tudo ia ficar para trás. Ia ficar. Exatamente ao meio-dia, ouviu o barulho do carro parando na frente. Pablo e Helena chegavam. Ele trazia um chaveiro. Estavam ali para trocar a fechadura imediatamente, para garantir que ela não voltasse. Maria pegou a mala e saiu antes que eles entrassem. Na calçada, eles se encontraram. Helena tinha aquele sorriso satisfeito de quem acabara de ganhar uma batalha. Pablo olhava para o chão, as mãos nos bolsos, incapaz de encarar a mãe. Chegaram cedo, Maria disse, a voz rouca de tanto chorar. Não é nem meio-dia ainda. É melhor assim, Helena respondeu. Não precisa prolongar o sofrimento. Maria olhou para o filho. Memorizou cada traço dele. Os olhos que eram iguais aos do pai, o cabelo que ela havia cortado quando criança, as mãos que ela segurou para atravessar a rua, as mesmas mãos que agora a empurravam para fora de casa. Seu pai tá vendo tudo isso, Pablo. De onde ele tiver tá vendo, e deve estar chorando. Pablo engoliu em seco, o maxilar tenso. Sinto muito, mãe. Não sente não, se sentisse não estava fazendo. Ela se virou para Helena. E você, moça? Guarda bem o que eu vou te dizer. Quem tira a mãe de casa um dia perde a própria. O que vai, volta. Sempre. Helena soltou uma risada debochada. Superstição de gente velha. Não é superstição. É a vida. E a vida ensina todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Maria ajustou a alça da mala no ombro e começou a caminhar. Não olhou para trás. Não implorou. Não se jogou aos pés do filho. Apenas foi. As vizinhas espiavam pelas janelas, cochichando. Dona Neuza tinha os olhos vermelhos. Seu Beto balançava a cabeça, indignado. As crianças pararam de brincar para ver a cena. Todo mundo via. Todo mundo sabia. E ninguém fez nada. Maria caminhou pela rua de paralelepípedos sob o sol escaldante de meio-dia. Cada passo era pesado, como se carregasse não apenas a mala, mas o peso de uma vida inteira. Não sabia para onde ir. Não tinha irmãos. Não tinha amigos próximos o suficiente para pedir abrigo. Não tinha dinheiro guardado além de alguns trocados da pensão de João. Estava completamente sozinha no mundo. Após caminhar sem rumo por quase uma hora, chegou à Praça de Cordeiro. Sentou-se em um banco à sombra de uma mangueira. Colocou a mala no chão ao lado e simplesmente ficou ali, olhando para o nada. Crianças brincavam no parquinho. Casais namoravam nos bancos. A vida continuava como se nada tivesse acontecido, como se o mundo de Maria não tivesse acabado de desmoronar.
Começou a chorar de novo. Desta vez, não conteve. Deixou as lágrimas caírem livremente, molhando o vestido preto que já estava sujo de suor e poeira. Minha Nossa Senhora, ela sussurrou, apertando o colar da mãe entre os dedos. Me ajuda. Eu não sei o que fazer. Não sei para onde ir. Não aguento mais. Foi quando ouviu o som de um motor parando próximo. Enxugou os olhos com a manga do vestido e levantou a cabeça. Uma limusine negra, reluzente, estava estacionada bem em frente ao banco onde ela sentava. Os vidros eram escuros demais para ver quem estava dentro. Maria pensou, limusine? Ali, naquele bairro? A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Usava terno escuro, gravata, luvas brancas. Parecia saído de um filme. Ele caminhou diretamente em direção a Maria. A senhora é Maria Conceição? Perguntou com voz respeitosa. Maria piscou, confusa. Só sei por quê. Vim buscá-la. O senhor Ernesto Ferreira pediu que eu a acompanhasse. O mundo pareceu parar. Ernesto. Aquele nome que ela não ouvia há mais de 30 anos. Aquele nome que estava enterrado no fundo do seu coração, junto com tantas outras coisas que ela havia tentado esquecer. Ernesto? Ela repetiu, a voz mal saindo. Ernesto Ferreira? Sim, senhora. Ele me enviou para buscá-la. Está esperando. Mas como ele sabe... Como ele... Posso explicar tudo no caminho, Dona Maria. Por favor, me acompanhe. O motorista pegou a mala dela com delicadeza e abriu a porta traseira da limusina. Maria ficou parada, paralisada. Seu cérebro não conseguia processar o que estava acontecendo. Ernesto? Depois de 30 anos? Logo agora? Logo no pior dia da sua vida? Dona Maria, o motorista insistiu gentilmente. Ela olhou para trás, para a direção de onde havia vindo, para a casa que não era mais sua, para a vida que acabara de perder. Olhou para a limusine, para aquele motorista que a tratava com respeito, para aquela porta aberta que parecia um portal para outro mundo, e então, sem entender completamente o que estava fazendo, sem saber o que a esperava, Maria Conceição se levantou. Pegou o colar da mãe entre os dedos, respirou fundo e entrou na limusina. A porta se fechou com um som suave, e a limusine começou a se afastar da praça, levando Maria para longe daquele bairro, daquela dor, daquela vida, levando-a para um destino que ela ainda não podia imaginar, mas que o universo, em seus infinitos mistérios, já havia escrito nas estrelas há muito tempo. O interior da limusine era de outro mundo. Bancos de couro macio, ar-condicionado sussurrando baixinho, um silêncio que parecia envolver Maria como um abraço. Ela se encolheu no canto do banco, ainda segurando a mala velha no colo, como se fosse a única coisa real em meio àquele sonho estranho. Pelo vidro escuro via Recife passar, as ruas conhecidas, os prédios, as pessoas, tudo ficando para trás, cada vez mais distante. O motorista dirigia em silêncio respeitoso. De vez em quando, olhava para ela pelo retrovisor, como se checasse se estava tudo bem. Para onde a gente está indo? Maria perguntou finalmente, a voz ainda rouca. Fernando de Noronha, Dona Maria. O senhor Ernesto tem uma casa lá. Vamos para o aeroporto. Ele mandou preparar tudo. Fernando de Noronha. Maria tinha visto na televisão. Praias paradisíacas, águas cristalinas, lugar de gente rica, lugar que ela nunca imaginara que conheceria. Mas como ele soube? Como ele sabia que eu... O motorista hesitou. O senhor Ernesto me pediu para não contar muitos detalhes. Ele quer conversar pessoalmente com a senhora. Mas posso dizer uma coisa. Ele nunca deixou de procurar pela senhora, Dona Maria. Nunca. As palavras caíram como pedras no lago quieto do coração de Maria. Ernesto a procurava, todos esses anos. Enquanto ela se casava, criava filho, envelhecia em silêncio, ele a procurava. Faz mais de 30 anos, ela sussurrou, mais para si mesma do que para o motorista. Eu sei, senhora, e ele nunca esqueceu. Maria encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos. As memórias vieram como uma enchente, carregando tudo. 32 anos atrás. Recife, 1993. Maria tinha 17 anos e a vida inteira pela frente. Ou pelo menos era o que sua mãe, Cláudia, sempre dizia enquanto pegava o ônibus lotado às 5 da manhã para trabalhar como faxineira nas casas dos ricos.
Um dia você vai ter vida melhor que a minha, Maria. Cláudia repetia como um mantra. Vai estudar, vai ser alguém. Mas a realidade era mais dura. Maria precisava ajudar. A pensão que ganhavam não dava para nada. Então, nas férias escolares e aos sábados, ela acompanhava a mãe. Foi assim que conheceu a casa dos Ferreira. Uma mansão em Boa Viagem, com jardins imensos, piscina, empregados uniformizados. Um mundo completamente diferente do barraco de madeira onde Maria e Cláudia moravam na Casa Amarela. Não olha muito para os patrões, não, Cláudia a instruiu no primeiro dia. Faz teu trabalho, abaixa a cabeça e pronto. Maria tentou obedecer, mas era difícil não olhar quando Ernesto Ferreira apareceu. Ele tinha 20 anos, estava em férias da Faculdade de Administração em São Paulo. Alto, de pele clara que bronzeava fácil no sol pernambucano, cabelo castanho bagunçado, sorriso fácil. E ele a viu. Não do jeito que os patrões veem empregadas, como móveis ou sombras. Ele realmente a viu. Oi, disse no segundo dia, quando Maria lavava o chão da varanda. Você é filha de Dona Cláudia, né? Maria assentiu, sem levantar os olhos. Sou Maria. Ernesto, mas acho que você já sabe. Ele sorriu. Prazer. Ela murmurou um igualmente e continuou esfregando o chão com mais força do que o necessário, o coração batendo rápido demais. Nos dias seguintes, Ernesto sempre aparecia onde ela estava. Conversinha aqui, um comentário ali, perguntava sobre a escola, sobre o que ela gostava de fazer. Gosto de ler, Maria confessou um dia, surpresa com a própria coragem. Quando dá, pega o livro emprestado na biblioteca. Os olhos dele brilharam. Que tipo de livro? Qualquer um, mas gosto de romance. Aqueles antigos, sabe, com palavras bonitas. No dia seguinte, Ernesto lhe entregou um livro. Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Achei que você ia gostar, disse meio sem jeito. É meu, mas pode ficar. Maria segurou o livro como se fosse feito de ouro. Eu não posso aceitar, moço. Pode sim. E para de me chamar de moço. Sou Ernesto. Ela sorriu pela primeira vez na frente dele. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. E Ernesto sentiu o chão sumir sob seus pés. O namoro começou assim. Escondido, urgente, impossível. Bilhetes deixados em lugares secretos. Encontros rápidos no jardim quando a mãe de Ernesto saía. Olhares roubados durante o trabalho. Cláudia percebeu, claro. Mãe sempre percebe. Maria, pelo amor de Deus, ela implorou uma noite, as duas deitadas no colchão fino que dividiam. Não se mete com esse menino. Ele não é para você. Ele é diferente, mãe. Diferente nada. Rico é tudo igual. Brinca com a gente e depois casa com as iguais deles. O Ernesto não é assim. É sim. Você só é nova demais para ver. Mas Maria não quis ouvir. Tinha 17 anos e estava apaixonada. Nada mais importava. O primeiro beijo aconteceu no jardim, escondidos atrás das mangueiras. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada, mágica. Eu te amo, Maria. Ernesto sussurrou o rosto a centímetros do dela. Não importa o que minha família diga. Eu te amo. Eu também te amo. E então ele a beijou. E Maria sentiu que podia voar. Durante 6 meses, viveram aquele amor escondido. Cartas, encontros rápidos, promessas sussurradas. Quando eu terminar a faculdade, a gente vai embora daqui. Ernesto planejava, os olhos brilhando de esperança. Vou arrumar emprego em outro estado. A gente casa, constrói nossa vida longe de todo mundo. Maria acreditava. Queria acreditar. Até o dia em que tudo desmoronou. Foi uma tarde de sábado. Maria estava ajudando a mãe a dobrar roupa lavada no quintal dos fundos quando ouviu o grito. Ernesto Ferreira! A voz da dona Margarida, mãe de Ernesto, ecoou pela casa inteira. Maria e Cláudia se olharam assustadas. Fica aqui, Cláudia ordenou, mas Maria não obedeceu. Seguiu a mãe até a sala. Dona Margarida estava de pé, segurando um bilhete. Um dos bilhetes que Ernesto havia escrito para Maria. Ela deveria ter escondido melhor. Deveria ter queimado, mas guardara todos, como tesouros. Isso é o que eu acho que é, Dona Margarida perguntou, a voz trêmula de raiva. Ernesto estava pálido. Mãe, eu posso explicar... Explicar o quê?
Que você está se envolvendo com a filha da faxineira? A forma como disse filha da faxineira, com tanto nojo, tanto desprezo, fez Maria querer desaparecer. Cláudia deu um passo à frente, a cabeça baixa. Dona Margarida, eu não sabia de nada disso. Eu juro, claro que não sabia. Porque seu tipo nunca sabe de nada, né? Vem para casa dos outros, finge que é de confiança e depois deixa as filhas se aproveitarem dos nossos filhos. Minha filha não está se aproveitando de ninguém. Cláudia retrucou, a voz firme pela primeira vez. Ah, não? Então me explica esses bilhetes, me explica meu filho falando de casamento com uma menina negra, pobre, sem educação. Maria sentiu cada palavra como uma chicotada. Ernesto tentou intervir. Mãe, para com isso, eu amo a Maria. Amor? Dona Margarida soltou uma risada cruel. Você é um menino idiota que não sabe a diferença entre amor e capricho. Isso passa, Ernesto, mas a vergonha que você vai trazer para essa família não passa. Eu não vou desistir dela. Vai sim. A voz do pai de Ernesto soou da porta. Ele havia chegado sem ninguém perceber. Ou você termina com essa menina agora, ou eu te corto da família. Sem faculdade, sem mesada, sem herança, nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ernesto olhou para o pai, depois para a mãe, depois para Maria. Ela viu a hesitação em seus olhos, viu o medo, a dúvida, e soube que havia perdido. Ernesto, ela sussurrou a voz quebrada, não precisa... Cláudia, o pai de Ernesto cortou. Você está demitida. Quero vocês duas fora da minha casa agora. Senhor, por favor, Cláudia implorou. Eu preciso desse emprego. Minha filha precisa estudar. Deveria ter pensado nisso antes de deixar ela seduzir meu filho. Eu não seduzi ninguém, Maria gritou, as lágrimas finalmente caindo. Eu só... Chega, Dona Margarida apontou para a porta. Fora, vocês duas, e não voltem nunca mais. Cláudia pegou Maria pelo braço e a puxou para fora. A menina olhou para trás uma última vez. Ernesto estava parado no meio da sala, a cabeça baixa, os punhos cerrados. Mas não foi atrás dela. Não a defendeu. Não lutou. 2 semanas depois, Ernesto foi enviado para São Paulo. Não voltou para Recife por anos. Cláudia ficou desempregada por meses. A família Ferreira era influente. Uma palavra deles e ninguém mais a contratava. Quando finalmente conseguiu outro trabalho, era em condições piores, por salário menor. E Maria jurou que nunca mais confiaria em homem rico. Nunca mais acreditaria em promessas bonitas. 3 anos depois, conheceu João. Pedreiro, simples, pobre como ela, sem muitos sonhos, mas trabalhador, honesto. Casaram, tiveram Pablo. Viveram uma vida modesta, mas estável. E Maria enterrou o nome de Ernesto no fundo do coração, junto com todos os sonhos que nunca se realizaram. O barulho das turbinas do avião acordou Maria do transe. Ela piscou desorientada. Já chegamos, Dona Maria, o motorista disse gentilmente. O jatinho particular do Sr. Ernesto está esperando. Jatinho particular. Maria quase riu. Aquilo tudo parecia um sonho absurdo, mas não era. O voo foi curto. Maria passou todo o tempo olhando pela janela, vendo o mar infinito abaixo. Azul profundo, hipnotizante. Quando aterrissaram em Fernando de Noronha, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranjas e rosas. Outro carro a esperava. Mais luxuoso, mais silencioso. Percorreram estradas estreitas ladeadas por vegetação densa até chegarem a um portão de madeira alto, rústico, mas elegante. O portão se abriu automaticamente e Maria viu a casa. Não era uma mansão ostensiva. Era uma casa de praia ampla, moderna, toda de vidro e madeira clara, com vista direta para o mar. Simples e sofisticada ao mesmo tempo. O carro parou na entrada, e ele estava lá, parado na varanda, as mãos nos bolsos, observando. Ernesto Ferreira. Ele tinha 52 anos agora. O cabelo castanho havia embranquecido nas têmporas. Rugas se formavam ao redor dos olhos, mas o sorriso, aquele sorriso, era o mesmo. Maria desceu do carro lentamente, as pernas bambas. Eles se olharam por longos segundos. 32 anos se dissolvendo no ar entre eles. Maria, ele disse finalmente, a voz rouca de emoção. Ernesto,
Ele desceu os degraus da varanda e parou a poucos passos dela. Queria abraçá-la, mas percebeu a rigidez em sua postura, o medo, a desconfiança. Obrigada por ter vindo, ele disse suavemente. Não tive muita escolha, ela respondeu, a voz mais dura do que pretendia. Ele assentiu entendendo. Eu sei, e sinto muito por tudo. Maria apertou a alça da mala. Como você soube? Como você sabia que eu... Vem, entra, vamos conversar com calma. Ela hesitou. Cada fibra do seu ser gritava para não confiar, para não entrar, para não se deixar enganar de novo. Mas estava exausta, quebrada, sem forças para resistir. Então entrou. O interior da casa era deslumbrante. Teto alto, janelas enormes que davam para o mar, decoração minimalista mais aconchegante. Senta. Ernesto indicou um sofá confortável com vista para a praia. Maria sentou na ponta, ainda segurando a mala. Ele se sentou à distância respeitosa, numa poltrona de frente para ela. Por um momento nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, dois estranhos que um dia se amaram. Quando Beatriz morreu, Ernesto começou finalmente. Faz 2 anos percebi que tinha passado a vida inteira fugindo. Fugindo de você, fugindo do que senti, fingindo que aquilo nunca aconteceu. Maria engoliu em seco ao ouvir o nome. Beatriz, a mulher que ele havia escolhido, a esposa que teve, a vida que ele construiu sem ela. Me casei porque meus pais mandaram, ele continuou. Beatriz era filha de um sócio do meu pai, família adequada, mas nunca a amei, ela sabia, eu sabia. Vivemos 30 anos numa mentira educada. Não precisava me contar isso, Maria murmurou. Preciso sim, porque você tem que entender. Nunca te esqueci, Maria. Nem um dia. Carreguei a culpa de ter sido covarde, de não ter lutado por você. E quando Beatriz morreu, a primeira coisa que fiz foi te procurar. Maria levantou os olhos, surpresa. Me procurar? Contratei um investigador particular. Não foi difícil te achar. Maria Conceição, casada com João Silva, morando em Cordeiro, um filho, viúva há 6 meses. Você estava me espionando? Não espionando, procurando, querendo saber se você estava bem, se era feliz, se ainda havia chance. Ela completou amarga. Ele não negou. Descobri sobre a morte do seu marido, sobre as dívidas, e ia te procurar, juro que ia, mas não sabia como. Não sabia se você me odiava, se ia me mandar embora. E devia ter mandado, ela interrompeu. Devia ter esquecido de mim igual eu esqueci de você. Mas você não esqueceu, ele disse suavemente, porque se tivesse esquecido não estaria aqui. Maria abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque ele tinha razão. Hoje de manhã, Ernesto continuou, um dos meus funcionários em Recife me ligou. Ele tinha ido até Cordeiro resolver uns documentos. Viu uma mulher sendo expulsa de casa. Reconheceu você pela foto que eu tinha mostrado. Me mandou vídeo. Maria sentiu o estômago revirar. Tinha sido filmada? Sua humilhação havia sido gravada? Larguei tudo e mandei o motorista te buscar imediatamente. Não ia deixar você na rua, Maria. Não ia deixar você sozinha. Não de novo. As lágrimas começaram a cair sem que ela pudesse controlar. Toda a dor do dia, toda a humilhação, toda a solidão, tudo veio à tona de uma vez. Ernesto se levantou e, desta vez, se aproximou. Ajoelhou-se na frente dela e, com delicadeza, tomou suas mãos entre as suas. Fica aqui, ele pediu, os olhos cheios de uma súplica genuína. Não precisa ser nada além de seguro. Não precisa me perdoar. Não precisa me amar de novo. Só fica. Deixa eu cuidar de você como deveria ter feito há 30 anos. Maria olhou para aquele homem. Viu as rugas, os cabelos brancos, os anos que os separavam. Mas também viu o menino de 20 anos que lhe dera um livro, que a beijara sob a luz da lua, que havia prometido um futuro juntos. Eu não sei se consigo confiar em você, ela sussurrou. Eu sei, mas me deixa tentar. Me deixa provar que mudei, que aprendi. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois lentamente assentiu. Tá bom, disse a voz fraca. Mas só até eu me organizar, só até achar um lugar para ir. O tempo que precisar. Ele se levantou e chamou uma funcionária que esperava discreta em um canto. Ana, por favor, leva a Dona Maria para o quarto de hóspedes.
prepara um banho quente, roupas limpas e depois traz o jantar no quarto dela. Ela precisa descansar. A mulher de meia-idade e sorriso gentil acenou para Maria. Vem comigo, querida. Maria se levantou, pegou a mala e seguiu Ana por um corredor iluminado. O quarto era lindo. Cama enorme, lençóis brancos, uma varanda privativa com vista para o mar. O banheiro é ali, Ana indicou. Vou deixar roupas limpas aqui para a senhora. Janta em meia hora, tá bom? Maria assentiu, incapaz de falar. Quando Ana saiu, ela trancou a porta e finalmente permitiu-se respirar. Caminhou até a varanda. O mar batia nas pedras lá embaixo. O som era hipnotizante. E pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu algo além de dor. Sentiu algo parecido com esperança. Pequena, frágil, mas ali. Naquela noite, depois do banho e de uma refeição que mal tocou, Maria se deitou na cama macia e olhou para o teto. Pensou em Pablo. Será que ele estava pensando nela? Será que sentia remorso? Pensou em João, no marido que a deixara sem proteção, sem futuro. E pensou em Ernesto, no homem que a amara e a abandonara, e que agora a resgatava. A vida, percebeu, é estranha. Às vezes nos tira tudo, e depois, nos momentos mais inesperados, nos devolve algo que pensávamos perdido para sempre. Não era amor. Ainda não. Mas era uma chance. E depois de tudo que havia passado, uma chance era muito. Fechou os olhos e, pela primeira vez em 6 meses, dormiu sem chorar. Maria acordou sem saber onde estava. Por um instante de pânico, pensou que ainda estivesse na casa de Cordeiro, que tudo não passasse de um sonho cruel. Mas então, ouviu o som das ondas e sentiu o cheiro do mar entrando pela janela. Lembrou-se. Fernando de Noronha. Ernesto. A limusina. Sentou-se na cama, o coração apertado. Luz dourada do sol invadia o quarto através das cortinas brancas. Pela varanda, via o mar azul infinito. Era real. Tudo aquilo era real. Levantou-se devagar, ainda vestindo o roupão macio que Ana havia deixado. Caminhou até a varanda e respirou fundo. O ar era diferente ali. Mais leve, mais limpo. Mas a dor no peito continuava a mesma. Quando desceu para a sala, encontrou Ernesto na cozinha preparando o café. Ele usava uma camisa de linho clara e calças simples. Parecia mais jovem ali, mais relaxado. Bom dia, ele disse ao vê-la. Conseguiu dormir? Consegui, Maria respondeu, surpresa com a própria resposta. Dormi a noite toda. Que bom, café? Ela assentiu, ainda desconfortável com toda aquela gentileza. Sentaram-se à mesa com vista para o mar. O silêncio entre eles era carregado de tudo que ainda precisava ser dito. O que eu faço agora, Ernesto? Maria perguntou finalmente, a voz baixa. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho nada. Tem tempos, ele respondeu com calma. Tempo para pensar, para se recuperar, para decidir o que quer fazer. Mas eu não posso ficar aqui de graça. Não é de graça. Posso te oferecer trabalho se quiser. Preciso de alguém para ajudar a administrar algumas coisas. Propriedades, documentos, não é caridade, é trabalho de verdade. Maria o encarou desconfiada. Por que está fazendo isso? Porque eu te devo e porque posso. Nos dias que se seguiram, Maria começou a explorar a casa. Ana mostrou-lhe os cômodos, o escritório, o pequeno ateliê que Beatriz havia usado para pintar. A senhora pintava? Maria perguntou, tocando as telas abandonadas. Sim, mas parou alguns anos antes de morrer. Acho que perdeu a vontade. Havia tristeza naquelas palavras. Maria percebeu que Beatriz também tinha sido infeliz, presa num casamento sem amor, assim como Ernesto. No escritório, Ernesto lhe mostrou papéis, contratos, planilhas. Tenho algumas propriedades em Recife e Olinda. Preciso de alguém para organizar isso. Você sabe ler bem, fazer contas. Sei, sempre fui boa com números. Então pode começar por aqui. Maria passou os dias seguintes imersa em documentos. Descobriu que tinha facilidade para aquilo. Via padrões, encontrava erros, sugeria melhorias. Ernesto ficava impressionado. Você tem talento para isso, Maria, de verdade. Nunca tive chance de usar, ela respondeu com uma ponta de amargura. Uma tarde, enquanto arrumava papéis, Maria encontrou uma gaveta trancada. Sua curiosidade falou mais alto. Procurou a chave,
Achou-a escondida embaixo de um porta-canetas. Dentro da gaveta, uma caixa de madeira. Dentro da caixa, cartas antigas. Suas cartas. As cartas que ela havia escrito para Ernesto há mais de 30 anos e nunca enviou. Como ele as tinha. Com as mãos trêmulas, abriu uma delas. Reconheceu sua própria caligrafia jovem, irregular. Ernesto, não sei se um dia vai ler isso, mas preciso escrever. Preciso te dizer que ainda te amo, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que você me esqueceu. Lágrimas caíram sobre o papel amarelado. Eu nunca enviei essas cartas, ela sussurrou quando Ernesto entrou no escritório. Ele viu o que ela segurava e parou. Eu sei, sua mãe me deu, antes de morrer. Maria arregalou os olhos. Minha mãe? Fui visitá-la anos depois, quando soube que ela estava doente. Pedi perdão. E ela me deu suas cartas. Disse, se um dia encontrar minha filha de novo, entrega isso, para ela saber que o amor dela não foi em vão. Maria desabou na cadeira, soluçando. Ernesto se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela e a abraçou. Desta vez, ela não resistiu. Apenas chorou em seu ombro, liberando anos de dor acumulada. Semanas se passaram. Maria foi se acostumando com a rotina. Trabalhava de manhã, caminhava pela praia à tarde, jantava com Ernesto à noite. Conversavam, muito, sobre o passado, sobre as escolhas erradas, sobre as vidas que poderiam ter tido. Você foi feliz com ele? Ernesto perguntou uma noite. Com João? Maria pensou antes de responder. Fui à minha maneira. Ele era bom, trabalhador. Não era você, mas era bom. E seu filho? A dor voltou imediatamente. Maria desviou o olhar. Não quero falar sobre Pablo. Mas vai ter que enfrentar isso em algum momento, Maria. Não agora. Ele respeitou seu silêncio. Foi Ana quem encontrou o talento escondido de Maria. Um dia, ao ver um móvel antigo quebrado na varanda, Maria não resistiu. Pegou ferramentas do galpão e começou a consertá-lo. Depois, lixou, pintou, deu nova vida àquela peça abandonada. Dona Maria, Ana exclamou ao ver o resultado. A senhora tem mão de fada, olha como ficou. Ernesto viu e ficou impressionado. Você fez isso? Aprendi com meu pai. Ele era marceneiro. É lindo, único. Nas semanas seguintes, Maria reformou mais peças, cada uma melhor que a anterior. Misturava rusticidade com elegância, criava designs que eram ao mesmo tempo simples e sofisticados. Maria, Ernesto disse uma noite, preciso te mostrar uma coisa. Levou-a até um galpão nos fundos da propriedade. Dentro, dezenas de móveis antigos, madeiras nobres, ferramentas profissionais. Isso aqui era da Beatriz. Ela começou a aprender marcenaria antes de morrer, mas nunca terminou nada. Quero que você use. Cria o que quiser. Maria olhou ao redor, o coração acelerando. Possibilidades infinitas. Posso mesmo? Pode, e mais, quero investir nisso. Se você topar, podemos transformar seu talento num negócio. Negócio? Móveis de design exclusivo. Peças únicas. Tem mercado para isso, Maria. E você tem o dom. Pela primeira vez em meses, Maria sorriu de verdade. Vou pensar. Mas já tinha decidido. 3 meses se passaram desde que Maria chegou em Fernando de Noronha. 3 meses desde que sua vida desmorona. E agora estava reconstruindo. Tinha uma pequena oficina. Criava peças que Ernesto levava para serem avaliadas por especialistas em Recife. As respostas eram sempre positivas. Quem fez isso? Perguntavam. Tem mercado. Muito mercado. Uma noite, enquanto jantavam, Ernesto colocou uma pasta sobre a mesa. O que é isso? Maria perguntou. Contrato de sociedade. 50% para mim, 50% para você. Empresa de móveis de design. Investimento inicial meu, criação sua. Maria olhou para os papéis, sem acreditar. Ernesto, eu não posso aceitar isso. Pode sim, não é favor, é negócio. Você tem o talento, eu tenho o capital, sociedade justa. Ela hesitou folheando o contrato. E se der errado? Aí a gente recomeça, juntos. Aquela palavra juntos pesou no ar entre eles. Maria olhou nos olhos dele. Viu sinceridade,
viu algo mais. Tá bom, ela disse, a voz firme. Vamos tentar. Ernesto sorriu. Era o sorriso do menino de 20 anos que ela tinha amado, e Maria percebeu com um misto de medo e alívio que talvez ainda o amasse. Naquela noite, antes de dormir, Maria pegou o celular antigo que Ana havia lhe dado. Havia mensagens de Pablo, dezenas delas. Mãe, me desculpa. Mãe, volta. Mãe, a gente errou. Ela leu todas, mas não respondeu. Ainda não estava pronta, mas sabia que um dia teria que estar. Porque por mais que doesse, Pablo ainda era seu filho. E mãe nunca deixa de ser mãe, nem quando deveria. Na manhã seguinte, Maria estava na oficina quando ouviu um carro chegando. Visitantes eram raros ali. Franziu o senho e saiu para ver. Um carro oficial. Alguém do governo municipal de Recife. E quando o homem desceu e abriu a pasta, Maria viu o cabeçalho do documento. Notificação de leilão, imóvel em Cordeiro. Seu coração parou. Era a casa. Sua casa. Estava indo a leilão por dívidas. Olhou para Ernesto, que havia acabado de sair da casa principal. Os olhos dele brilhavam com uma pergunta silenciosa. E Maria, pela primeira vez em meses, soube exatamente o que queria fazer. Maria segurou o documento com as mãos trêmulas. As letras pareciam dançar na página, mas a mensagem era clara. Leilão judicial, imóvel residencial, Rua das Flores, 247, Cordeiro, Recife, P. A casa. Sua casa, o lugar onde criara Pablo, onde enterrara seus sonhos, de onde fora expulsa como um cachorro na rua. Quando é o leilão? Ela perguntou ao funcionário, a voz surpreendentemente calma. Daqui a 2 semanas, viu, senhora? Dia 15, às 10 da manhã, no Fórum de Recife. Ernesto se aproximou, leu o documento por cima do ombro dela. Quanto está avaliado? 350 mil reais. Valor de mercado. Maria soltou uma risada amarga. 350 mil. Todo o suor de 30 anos de casamento resumido em um número frio numa folha de papel. Quando o funcionário foi embora, ela e Ernesto ficaram parados na varanda. O documento entre eles como uma ponte para o passado. O que você quer fazer? Ele perguntou suavemente. Maria olhou para o mar. As ondas quebravam nas pedras com a mesma força de sempre, implacáveis, eternas. Quero minha casa de volta. Nas 2 semanas seguintes, Maria trabalhou como nunca. A primeira coleção de móveis estava quase pronta. 10 peças exclusivas que misturam madeira de demolição nordestina com design moderno. Ernesto já tinha interessados. Galerias em São Paulo e Rio perguntavam preços. Maria Conceição Design. Ele sugerira para o nome da marca. Tem que ter seu nome, é seu talento. Ela concordou, ainda incrédula de que aquilo fosse real. A primeira venda aconteceu 3 dias antes do leilão. Um empresário de Brasília comprou uma mesa de jantar por 45 mil reais. Maria chorou quando viu o dinheiro cair na conta da empresa. 45 mil reais. Por uma mesa que ela fizera com as próprias mãos. Tá vendo? Ernesto disse, abraçando-a. Você não precisa de ninguém para sobreviver, Maria. Você é capaz sozinha. Mas ela sabia que não estava sozinha. Tinha ele. E pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava mais. Na noite anterior ao leilão, Maria não conseguiu dormir. Ficou na varanda olhando as estrelas, o coração acelerado. Amanhã veria Pablo, veria Helena, veria a casa. Ernesto a encontrou ali, às 2 da manhã. Não vai desistir agora, vai? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Tô com medo. De quê? De não conseguir, de ver meu filho e desmoronar. Ernesto pegou a mão dela entre as suas. Maria, você já perdeu tudo. Já foi humilhada do pior jeito possível. Mas olha para você agora, empresária, forte, independente. Não deixa ele ver fraqueza. Deixa ele ver o que ele perdeu. Ela apertou a mão dele de volta. E se ele pedir perdão? Aí você decide. Mas decide como a mulher que você é hoje, não como a que ele expulsou. O voo para Recife saiu às 6 da manhã. Maria usava um vestido azul marinho elegante que Ernesto havia comprado para ela. Sapatos confortáveis, mas bonitos. Cabelo preso num coque impecável. Quando se olhou no espelho do avião,
Não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não era mais a Maria de 6 meses atrás. Algo havia mudado, nos olhos, na postura, na forma como respirava. Tá linda, Ernesto disse. Tô diferente. Tá você. Pela primeira vez em muito tempo. O fórum estava cheio. Especuladores, investidores, famílias procurando imóveis baratos. Maria e Ernesto entraram pela porta principal, chamando a atenção. Ela viu Pablo antes que ele a visse. Estava sentado num canto, magro demais, barba por fazer, olhos fundos. Helena não estava com ele, sozinho, derrotado. Quando ele a viu, ficou pálido. Levantou-se bruscamente, quase derrubando a cadeira. Mãe! A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Maria o encarou, não desviou o olhar, não recuou. Pablo. Ele deu um passo em direção a ela, mas Ernesto se colocou discretamente entre os dois. Mãe, eu preciso falar com você, por favor. O leilão vai começar, ela disse friamente. Melhor sentar. Mas, mãe, eu... Senta, Pablo. O tom era de comando, firme, inabalável. Ele obedeceu, confuso, voltando para seu lugar. O leiloeiro subiu ao pequeno palco improvisado. Bom dia a todos. Vamos dar início ao leilão do imóvel localizado na Rua das Flores, número 247, bairro de Cordeiro. Valor inicial, R$350 mil. Quem dá 350? Silêncio. 320? Um homem no fundo levantou a mão. 320 com o senhor de camisa azul. Pablo se mexeu inquieto na cadeira. Olhava para Maria, para o leiloeiro, sem entender o que fazer. 330? Outro lance. 350? Pablo levantou a mão desesperado. 350 com o jovem aqui na frente. Maria respirou fundo. Levantou a mão. 500 mil. O silêncio foi absoluto. Todas as cabeças se viraram para ela. O leiloeiro engoliu em seco. A senhora deu 500 mil reais? Dei. Pablo se levantou desesperado. Mãe, não, você não pode. Por que não? É um leilão público, qualquer um pode dar lance. Mas é a nossa casa. Minha casa, ela corrigiu, a voz cortante. A casa que teu pai deixou para mim também. A casa de onde você me expulsou. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Mãe, por favor, me escuta. Alguém dá mais que 500 mil? O leiloeiro perguntou, tentando retomar o controle. Pablo olhou ao redor desesperado. Não tinha dinheiro, não tinha nada. 500 mil uma vez. Mãe, pelo amor de Deus. 500 mil 2 vezes. Mãe? 500 mil vendido para a senhora de azul. O martelo bateu na mesa. E Maria sentiu algo se quebrar e se recompor ao mesmo tempo dentro do peito. Do lado de fora do fórum, Pablo a alcançou. Mãe, espera, por favor. Ela parou, mas não se virou. O que é que tu quer, Pablo? Perdão, eu quero pedir perdão. Agora ela se virou. Olhou para o filho que criara, o homem que a traíra. Perdão? Ela repetiu, a voz perigosamente calma. Tu quer perdão? Eu errei, mãe. Errei muito. A Helena me manipulou. Eu fui fraco, Tu foi fraco? Maria interrompeu. Não, Pablo, tu foi covarde. Tu escolheu tua esposa sobre tua mãe, escolheu conforto sobre dignidade. Eu sei disso. E olha onde eu tô agora. Sozinho, falido, sem nada. A Helena me deixou assim que o dinheiro acabou. Eu perdi tudo. Eu também perdi tudo, Maria gritou, toda a dor finalmente explodindo. Quando tu me botou na rua, eu perdi tudo. Minha casa, minha dignidade, meu filho. Mãe, me desculpa. Tu sabe o que é mais triste, Pablo? Ela continuou, as lágrimas finalmente caindo. Não é que tu me expulsou. É que eu criei tu melhor do que isso. Eu te ensinei a respeitar os mais velhos, a honrar pai e mãe, a ser homem de verdade. E mesmo assim, tu me botou para fora como se eu fosse lixo. Eu sei, mãe, eu sei. Não, tu não sabe. Ela deu um passo em direção a ele. Sabe o que é acordar numa praça sem ter para onde ir? Sabe o que é sentir que teu próprio filho te odeia? Sabe o que é perder a razão de viver? Pablo caiu de joelhos no chão, soluçando. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Eu não sei viver sem você. Maria olhou para ele, para o filho aos seus pés, quebrado, destruído. Parte dela queria abraçá-lo, levantar ele, perdoar.
Mas outra parte, a parte que havia sido esmagada, humilhada, abandonada, não conseguia. Levanta, ela disse friamente. Ele obedeceu, limpando as lágrimas com a manga da camisa suja. Maria respirou fundo. Eu vou te dizer a mesma coisa que tu me disse naquele dia. Pablo arregalou os olhos, sabendo o que vinha. Faça sua mala, Pablo. É melhor assim. Você vai ficar melhor em outro lugar. As palavras caíram como punhaladas. Mãe, não faz isso. Tu já decidiu que eu não era mais tua família. Agora eu decido o mesmo. Mãe, por favor, eu não tenho onde morar. Nem eu tinha. Eu não tenho dinheiro. Nem eu tinha. Eu vou morrer na rua. Eu quase morri. O silêncio que se seguiu era pesado demais para ser quebrado. Maria se virou para Ernesto, que havia assistido tudo em silêncio. Vamos embora. Eles caminharam em direção ao carro. Pablo ficou parado, vendo a mãe ir embora. Mãe! Ele gritou uma última vez. Mãe, não me abandona! Maria parou. Sem se virar, disse alto o suficiente para ele ouvir. Você me abandonou primeiro. E entrou no carro. Durante o voo de volta para Fernando de Noronha, Maria ficou em silêncio. Ernesto respeitou seu espaço, apenas segurou sua mão. Fiz a coisa certa? Ela perguntou finalmente. Fez o que precisava fazer. Mas ele é meu filho, e você é a mãe dele. Mas às vezes, para ensinar, a gente precisa deixar cair. Maria encostou a cabeça no ombro dele. Eu ainda amo ele, sabe? Mesmo depois de tudo. Eu sei. Mãe sempre ama. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Quando chegaram à casa, Maria foi direto para a oficina. Precisava trabalhar, precisava criar, precisava transformar toda aquela dor em algo útil. Ernesto a encontrou lá, horas depois, coberta de serragem, lágrimas secas no rosto, trabalhando numa peça nova. Vem comer alguma coisa, ele pediu suavemente. Ainda não. Maria, eu preciso terminar isso. Ele entendeu. Sentou-se num canto e apenas ficou ali, presente, silencioso, e Maria trabalhou até de madrugada, esculpindo na madeira toda a raiva, toda a dor, toda a perda. Quando finalmente terminou, olhou para a peça pronta. Era uma cadeira, simples, elegante, forte, mas na parte de trás esculpiu algo que ninguém veria a não ser que procurasse. Para quem me ensinou a levantar depois de cair? Mãe. Era para Cláudia. Para a mãe que nunca teve a chance de ver a filha vencer, e também para ela mesma. 3 meses depois, Maria Conceição Design abriu sua primeira loja em Recife, no bairro de Boa Viagem. A poucos quilômetros de onde tudo começou, a inauguração foi um sucesso. Celebridades, empresários, imprensa, todos queriam conhecer a mulher por trás das peças que estavam revolucionando o mercado de móveis de luxo. Maria, elegante num vestido branco, recebia os convidados ao lado de Ernesto. E quando alguém perguntou, qual a inspiração para seu trabalho? Ela respondeu, resiliência. Cada peça que faço representa algo que foi quebrado e renasceu mais forte. A resposta virou manchete. Naquela noite, depois que todos foram embora, Maria e Ernesto caminharam pela praia. Você conseguiu, ele disse. Construiu um império. Nós conseguimos, ela corrigiu. Eu não teria feito isso sozinha. Teria sim. Só precisava de um empurrão. Eles pararam. O mar batia suave na areia. A lua cheia iluminava tudo. Ernesto, Maria disse, virando-se para ele. Obrigada, por tudo, por me buscar, por acreditar em mim, por... Ele colocou o dedo nos lábios dela, silenciando-a. Não precisa agradecer. Preciso sim, você me salvou. Não, Maria, você se salvou, eu só segurei sua mão. E então, sob a luz da lua, 32 anos depois do primeiro beijo, eles se beijaram de novo. Mas desta vez era diferente. Não era o beijo de 2 adolescentes escondidos. Era o beijo de 2 pessoas que haviam sobrevivido à vida, que haviam perdido, sofrido e encontrado o caminho de volta um para o outro. Mas a história ainda não havia terminado, porque 3 dias depois, Maria recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era do hospital. Pablo havia sido internado, em estado grave, e estava pedindo por ela. O telefone escorregou da mão de Maria.
Ernesto o pegou antes que caísse no chão. O que foi? Ele perguntou alarmado. Pablo, ela sussurrou, o rosto pálido. Tá no hospital. Grave. O que aconteceu? Não disseram. Só que ele tá pedindo por mim. Maria se sentou devagar, as pernas bambas. Depois de 3 meses sem notícias do filho, depois de fechar aquela porta com tanta força, ele voltava. Não como o homem que a expulsou, mas como alguém que precisava dela. Você vai? Ernesto perguntou suavemente. Não sei. Maria? Eu disse que ele não era mais meu filho. Eu disse, Ernesto, na frente de todo mundo. E você acreditou nisso? Ela fechou os olhos. Não, nunca acreditara. Porque mãe não deixa de ser mãe, mesmo quando deveria. Qual hospital? O Hospital da Restauração em Recife estava cinzento sob a chuva fina da tarde. Maria entrou com Ernesto ao lado, o coração martelando no peito. A recepcionista a direcionou ao quarto 412. Quarto andar. Cada passo no corredor parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou à porta, Maria parou. Respirou fundo. Ernesto apertou sua mão. Quer que eu entre com você? Não, preciso ir sozinha. Ela empurrou a porta devagar. O quarto era pequeno, úmido, com cheiro de desinfetante. E na cama, conectado a tubos e máquinas, estava Pablo. Maria levou a mão à boca para conter o soluço. Ele estava irreconhecível. Magro demais, a pele amarelada, olheiras fundas. Parecia ter envelhecido 20 anos em 3 meses. Mãe? A voz dele saiu fraca, rouca. Tô aqui, filho. Ela se aproximou da cama, as lágrimas já escorrendo livres. Você veio, ele sussurrou, os olhos se enchendo de água. Vim. Achei que não ia vir. Depois do que eu fiz, Maria puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Pegou a mão dele entre as suas. A mão que antes era forte, agora era só pele e osso. O que aconteceu, Pablo? Ele fechou os olhos, a vergonha evidente no rosto. Depois que você comprou a casa, eu não tinha mais nada. Fui morar num quartinho em Peixinhos, sem emprego, sem dinheiro, sem ninguém. Maria não disse nada. Apenas esperou. Tentei pedir ajuda para a família da Helena, para os amigos, para os conhecidos. Todo mundo me virou as costas. Aí eu entendi, mãe. Eu entendi o que você sentiu. A voz dele quebrou. Comecei a beber, muito. Tentei esquecer tudo. E aí uma noite, estava tão bêbado que atravessei a rua sem olhar. Um carro me pegou. Maria fechou os olhos, a dor atravessando seu peito. Os médicos disseram que eu tive sorte de sobreviver. Mas meu fígado tá falindo, mãe. Cirrose, do alcoolismo, e não tem cura. No máximo 6 meses. Não, Maria sussurrou. Não, Pablo. Não pode ser. Desculpa, mãe, desculpa por tudo. Por ter te expulsado, por ter escolhido a Helena, por ter sido um filho indigno. Eu desperdicei você. Desperdicei tudo. As lágrimas de Maria caíam no lençol branco da cama. Filho, eu não tô te pedindo perdão para me sentir melhor. Eu sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu entendi. Entendi tarde demais, mas entendi. Pablo tentou se sentar, mas a dor o impediu. Maria o ajudou, ajeitando os travesseiros. Sabe o que é pior, mãe? Não é morrer. É morrer sabendo que destruí a pessoa que mais me amava no mundo. Maria não aguentou mais. Subiu na cama ao lado dele e o abraçou. Abraçou o filho que a traíra, que a machucara, que a jogara na rua como lixo. Mas também abraçou o menino que um dia a chamava de mãezinha. O bebê que ela embalou nos braços. O filho que, apesar de tudo, ainda a amava. Eu te perdoo, ela sussurrou no ouvido dele. Eu te perdoo, meu filho. Pablo soluçou no ombro dela como uma criança. Não mereço. Ninguém merece perdão, Pablo. A gente dá porque ama e eu te amo, sempre amei. Mesmo quando não queria mais. Ficaram assim por longos minutos. Mãe e filho, unidos pela dor, pelo arrependimento, pelo amor que nunca morreu completamente. Quando finalmente se separaram, Maria limpou as lágrimas dele com a mão. Você não vai morrer sozinho. Eu vou cuidar de você. Mãe, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas vou fazer mesmo assim, porque é isso que mãe faz. Nos meses que se seguiram,
Maria dividiu seu tempo entre a empresa e o hospital. Ernesto a apoiou incondicionalmente, cuidando dos negócios enquanto ela cuidava do filho. Pablo foi transferido para um hospital particular, pago por Maria. Quarto confortável, tratamento digno. Ela passava as tardes com ele. Conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre as mágoas, sobre os erros. Helena me procurou, Pablo contou um dia. Quando soube que você é rica, queria que eu te pedisse dinheiro para ela. E o que você disse? Disse para ela sumir, que você não era banco, que ela me ensinou a ser egoísta, mas você me ensinou a ter dignidade, mesmo que eu tenha esquecido disso por um tempo. Maria sorriu tristemente. Ela também foi vítima, de certa forma, de uma sociedade que ensina mulheres a valorizarem status acima de caráter. Você é generosa demais, mãe. Não. Só estou cansada de odiar. Em uma tarde de sol, Maria trouxe o laptop e mostrou a Pablo o site da empresa. Maria Conceição, ele leu em voz alta. Mãe, isso é incrível. É, quem diria, né? A velha inútil virou empresária. Pablo engoliu em seco. Eu nunca deveria ter deixado a Helena falar aquilo. Mas deixou, e eu usei aquilo para me motivar, para provar que eu valia mais do que vocês achavam. E provou. Ela fechou o laptop. Sabe, filho, durante muito tempo eu achei que ia ficar feliz quando você sofresse, quando você perdesse tudo, igual eu perdi. Mas quando vi você no leilão, destruído, eu não senti alegria, senti dor, porque você é meu filho. E mãe sofre quando o filho sofre, mesmo quando o filho não merece. Eu nunca vou conseguir te pagar pelo que fiz, mãe. Não precisa pagar, só precisa aprender. 3 meses depois da internação, os médicos chamaram Maria para uma conversa. Dona Maria, precisamos ser honestos. O estado dele está se deteriorando rápido. Podem ser dias. Ela assentiu, segurando as lágrimas. Ele sabe? Sabe. E pediu para não fazer procedimentos que prolonguem o sofrimento. Quer morrer em paz. Maria voltou ao quarto. Pablo estava acordado, olhando pela janela. Conversou com os médicos? Ele perguntou. Conversei. Queria ver o mar uma última vez. Ver Fernando de Noronha, o lugar onde você recomeçou, onde você se tornou essa mulher incrível. Maria sentiu o coração apertar. Os médicos não vão deixar... Eu sei, mas eu não tenho muito tempo. E quero passar o que me resta num lugar bonito, com você. 2 dias depois, contra todas as recomendações médicas, Maria, Ernesto e uma equipe de enfermagem levaram Pablo para Fernando de Noronha. Foi uma operação complexa. Ambulância aérea, equipamento de suporte, médicos de plantão. Mas quando Pablo viu o mar pela primeira vez da varanda da casa de Ernesto, seus olhos brilharam como não brilhavam há meses. É lindo, mãe. É. Entendo por que você ficou. Ele passou seus últimos 5 dias ali, sentado na varanda, ouvindo as ondas, conversando com Maria, conhecendo Ernesto. Cuida dela, Pablo pediu a Ernesto. Merece mais do que eu dei para ela. Vou cuidar, prometo. Obrigado por ter aparecido quando ela precisava, por ter sido o homem que eu deveria ter sido. Na última noite, Pablo estava fraco demais para falar muito. Maria sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Mãe, ele sussurrou, eu vou encontrar o pai? Vai. E ele vai ficar orgulhoso de saber que você aprendeu a lição, que pediu perdão. Conta para ele que eu te amava, que no final eu entendi. Vou contar. E mãe, obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Mãe nunca desiste, filho. Nunca. Pablo fechou os olhos. Um sorriso suave no rosto. Eu te amo, mãezinha. Eu também te amo, meu filho. Foram as últimas palavras dele. Pablo morreu ao amanhecer, com o som do mar ao fundo e a mão da mãe segurando a dele. 6 meses depois, a loja Maria Conceição Design havia se expandido. Agora tinha filiais em Salvador, Brasília e Goiânia. A marca era sinônimo de exclusividade e qualidade. Mas Maria não se esquecerá de suas raízes. Todo mês ela visitava Cordeiro. Levava cestas básicas, pagava bolsas de estudo, ajudava famílias. A casa da Rua das Flores, aquela de onde fora expulsa, ela transformara em um centro cultural. Espaço Cláudia Conceição, em homenagem à mãe. Ali, jovens do bairro aprendiam marcenaria,
design e empreendedorismo. De graça. Na inauguração, os vizinhos choraram. Dona Neuza a abraçou forte. Sabia que você ia dar a volta por cima, minha filha. Sempre soube. Ernesto e Maria se casaram numa cerimônia simples em Fernando de Noronha. Poucos convidados. Ana, alguns amigos, familiares de Ernesto, que finalmente aceitaram o amor dos dois. Demorou 32 anos, Ernesto disse durante o brinde. Mas Maria Conceição finalmente é minha esposa. E você é meu marido, ela respondeu sorrindo. Melhor tarde do que nunca. Uma tarde, Maria estava na oficina trabalhando numa peça nova quando recebeu uma visita inesperada. Helena. Ela estava diferente. Mais magra, sem maquiagem, roupa simples, os olhos vermelhos de quem chorou muito. Dona Maria, ela disse, a voz trêmula. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que a senhora deve me odiar, mas eu precisava pedir perdão. Maria colocou as ferramentas de lado e a encarou. Por quê? Por que agora? Porque eu entendi, perdi tudo, igual o Pablo perdeu. E agora sei o que é ficar sem nada. Sei o que é ser descartada quando não serve mais. E você acha que eu vou ter pena de você? Não. Só queria que a senhora soubesse que eu me arrependo de tudo e que o Pablo morreu me amando ainda. Mas ele morreu amando mais a senhora, e eu sempre tive ciúmes disso. Maria suspirou. Helena, eu não tenho mais raiva de você. A raiva cansa, e eu tô cansada de carregar peso. Então, a senhora me perdoa? Perdoo. Mas isso não muda o que você fez. Só significa que eu escolho não deixar você ocupar mais espaço na minha vida. Helena sentiu as lágrimas caindo. Obrigada, é mais do que eu mereço. Ela saiu, e Maria nunca mais a viu. Um ano depois, Maria Conceição estava na varanda da casa em Fernando de Noronha, tomando café da manhã com Ernesto. O sol nascia sobre o mar, pintando o céu de cores impossíveis. No que você está pensando? Ele perguntou, notando seu silêncio. Em como a vida é estranha. Há 2 anos eu não tinha nada. Hoje tenho tudo. Você merece. Não sei se mereço, mas aprendi a aceitar. Ela olhou para o mar. Pensou em Pablo, na dor, na raiva, no perdão. Pensou em Cláudia, a mãe que nunca desistiu. Pensou em João, o marido imperfeito que fez o melhor que pôde. E pensou em si mesma, na mulher que foi expulsa de casa e se tornou empresária, na mãe que perdoou o imperdoável, na mulher que se recusou a ser vítima. Sabe o que aprendi, Ernesto? Ela disse finalmente. Aprendi que a vida não é sobre o que te tiram, é sobre o que você constrói com o que sobra. Ele sorriu. E você construiu um império. Não, construí uma vida que é melhor. Eles ficaram ali de mãos dadas vendo o sol nascer, e Maria soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não porque a vida foi fácil, mas porque ela se recusou a desistir quando ficou difícil. E isso, no final, fez toda a diferença. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.